Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Tiaguinho para mais uma correção de lista de exercícios, tá bom? Galera, hoje a aula vai ser a correção da lista número 4. Procurem no caderno de vocês a lista número 4 e vamos para a correção. Lembrando que vocês podem ir pausando o vídeo enquanto eu vou corrigindo as questões pausadamente, tá bom? Para acertar tudinho bacana, beleza? Vamos lá então. Pergunta número 1 questiona a gente no seguinte tema. O que foi a peste bubônica e por que ela ficou conhecida como a peste negra? A gente pode dizer então que a peste negra é como ficou conhecida a peste bubônica, né? O nome da doença em si é peste bubônica. Peste negra foi o apelido dado a ela. Essa doença foi causada pela bactéria Yersinia pestis, que atingiu o continente europeu em meados do século XIV. Ficou conhecida como peste negra por causa da coloração que a doença causava, no caso, né, na pele das pessoas infectadas. Tá bom? Se as respostas de vocês estiverem mais ou menos parecidas, podem deixar, tá bom? Agora, se estiver muito diferente do que está aqui no slide de vocês, aí eu vou pedir para vocês corrigirem e arrumarem no caderno, tá bom? Vamos lá, seguindo. Questão 2. Como a peste bubônica chegou à Europa? A gente fala então que os historiadores acreditam que a doença surgiu em algum lugar da Ásia Central, muito indica que foi na China também, tá bom? E que foi levada por genoveses para o continente europeu, tá bom? Gênova é uma região ali perto da Itália, tá bom? Grudado, aliás, na Itália. Principalmente por causa das rotas comerciais. Então, o que vai acontecer? Muitos comerciantes iam na Ásia buscar coisas, especiarias, produtos para revender na Europa. Nesse vai e vem de embarcações, né? Já que o único transporte era marítimo ou via terrestre. Então, nesse período, acontece essa transmissão da doença. Então é assim que ela vai chegar da Ásia até a Europa. Tudo bem? Vamos lá, questão 3. Por que a peste alastrou-se rapidamente? Por que ela se espalhou muito rapidamente na Europa? Por causa da falta de higiene e de saneamento básico das cidades medievais. Lembre-se, as cidades medievais não são que nem Brasília, que é uma cidade planejada. Elas nascem do dia para a noite, né? Sem planejamento, tá bom? Então, o que vai ocorrer? Uma cidade que não tem planejamento não tem saneamento básico, não tem estrutura de saúde, não tem estrutura para atendimento. Então, essa falta de saneamento básico faz com que a peste se alastre rapidamente naquele período. Aliás, qualquer doença naquele período acabava rapidamente se alastrando, se espalhando. Tudo bem? Vamos lá então, questão 4. Quais eram os sintomas da doença? Então, quais eram os sintomas da peste bubônica? Febre alta, calafrios, dor de cabeça, dores no corpo, fraqueza, náusea e vômitos, convulsão e manchas escuras na pele. Tá bom, galera? Então, são os sintomas de doenças, tirando as manchas escuras na pele, são doenças comuns a várias pestes, várias viroses, tá bom? Porque eram sintomas iniciais dessas doenças, tá bom? Só que as manchas escuras demonstravam que aquela pessoa estava portando a peste, tá bom? 5. Qual foi então a atuação da Igreja Católica, que era a detentora do poder naquele período? Então, qual foi a atuação da Igreja Católica em relação à doença, né? Ao cuidado com a doença? Sobre a peste negra, temos que a principal atuação da Igreja se deu no sentido religioso. Isso porque a referida peste ocorreu tanto tendo em vista as grandes navegações. Assim, se tinha a crença popular que ela era causada tendo em vista o contato com os povos infiéis. Então, a Igreja acreditava que a peste era causada porque as pessoas eram pecadoras, eram infiéis. Então veja que esses povos que a igreja falava que eram infiéis eram os árabes, que possuíam uma religião diferente da dos católicos. Então, nesse sentido, a peste matou milhões de pessoas, sendo considerada uma grande epidemia. Ou seja, qual foi o trato da igreja? Que as pessoas que portavam a peste naquele período é porque estavam tendo contatos ou estavam se portando como pessoas infiéis. Tá bom? 6. De que forma a peste negra, então, ela foi controlada? A peste negra foi controlada no final do século XIV, com a adoção ali, 1380 mais ou menos, com a adoção de medidas de higiene nas cidades medievais. Então, as cidades começaram a se estruturar, começam a arrumar, ficarem mais limpas, o que vai disseminar a proliferação da peste, tá bom? Lembrando que o que fazia com as pessoas que estavam contaminadas naquele período? É isso mesmo, isolava as pessoas nas cidades, tá bom? Porque como era uma doença altamente contagiosa, então você acabava deixando de lado essas pessoas que estavam com a peste, né? Porque não tinha como tratar, não tinha vacina, né? É a medicina da Idade Média, não é a mesma medicina de 2021. Então muitas coisas, os recursos medicinais
aliás, de medicina, né, não existiam naquele período. Então, por isso que as pessoas que portavam a peste acabavam sendo descartadas, entre aspas, tá bom? 7. Explica o que foi a Guerra dos 100 Anos. Quais foram as consequências desse conflito para a Europa? Então, a Guerra dos 100 Anos, a causa política da Guerra dos 100 Anos, no caso, né, foi a disputa pelo trono francês, após a morte de Carlos IV, em 1328, que colocou fim à dinastia dos Capetingios, tá bom? O rei da Inglaterra, Eduardo III, era neto de Filipe, o Belo, e reivindicava o direito à coroa francesa. Ou seja, Eduardo III, que era rei da Inglaterra, ele queria se tornar rei da França, tá bom? É estranho, né? Mas é porque a Inglaterra queria expandir seus domínios, seus territórios, aumentar ainda assim o Império Inglês. Por isso que a Guerra dos 100 Anos envolveu essas duas nações principalmente. As principais consequências, então, da Guerra dos 100 Anos foram o desenvolvimento de um sentimento de identidade nacional profundo, tanto do lado francês quanto do lado inglês, que contribuiu, então, para a formação da Inglaterra e da França, como passamos a conhecê-los. Porém, essa mesma guerra contribuiu para a redução da população europeia, devido às mortes do conflito. Então, teve a peste, que causou mortes, né? 1/3 das pessoas na Europa morreram por causa da peste. Veio a Guerra dos 100 Anos, que matou ainda mais um número de pessoas, até que vem as revoltas camponesas, né? Questão 8 e última. O que foram as revoltas camponesas? As revoltas camponesas do século XIV, que no século XIV, em decorrência da peste negra e da Guerra dos 100 Anos, né, que envolveu a França e a Inglaterra, ocorreu uma diminuição da produção agrícola, porque as pessoas morreram. E quem trabalha nos campos para produzir, plantar, colher, acabava morrendo. Então, o que vai ocasionar falta de alimentos e consequente fome por grande parte da Europa feudal, né? Porque morreu pessoas e aí você não tem como o mesmo número de pessoas para poder plantar e colher e assim alimentar toda uma população. Então, um dos motivos que causou uma redução da população europeia foram essas revoltas camponesas. Aí, para os camponeses que sobreviveram, houve um aumento na sobrecarga do trabalho, né? Houve um aumento no trabalho, que gerou a revolta da classe, buscando melhores condições de trabalho. Tudo bem, turma? Alguma dúvida? Muito obrigado a todos. Peço que se ficarem com alguma dúvida, podem me procurar no WhatsApp, tá bom? Estarei lá disponível para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Meus filhos, não esqueçam de fazer a correção desses exercícios, beleza? A gente não sabe quando é que vai voltar para a sala de aula, né? Então, vocês não podem deixar dúvidas, não podem deixar as questões erradas. Logo, logo vem a avaliação e se vocês estiverem com esses deveres errados, vai prejudicar de vocês um pouco, tá bom? Mas fora isso, galera, abração, fiquem com Deus e até a próxima.